Será que o GDI do Brás vai colocar em prática o código de ética ao irmão Paulinho? Visto que o irmão Paulinho é um dos anciãos mais velhos e até mais velho do que aqueles que estão a ocupar o lugar de anciãos mais velhos no Ministério do Brás, no GDI. Mas será que vão ter a coragem de colocar em prática esse código de ética? Este vídeo onde vamos aqui colocar certas situações, vamos questionar e vamos dar a nossa opinião. Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Não posso deixar de dar aqui um bem-aja ao irmão Paulinho pela atitude que teve de interpelar a Irmandade e questionar para saber por que razão as casas de oração estão a ficar vazias. Um homem de coragem, um homem com pouco mais de 90 anos, mas que demonstra coragem e personalidade, independentemente de algumas coisas eu não concordar, mas a verdade é uma. Tenho a minha admiração e o meu respeito pela atitude que teve. Com certeza que o grupo do GDI, dos 5, não comungam da mesma opinião que a minha, de ficar com uma certa admiração da coragem que o irmão Paulinho teve. Antes, pelo contrário. Porque segundo o que chegou até ao meu conhecimento e através de pessoas muito próximas ao GDI dos 5 do Brás, há 4 desses anciães que querem a cabeça do irmão Paulinho colocada numa bandeja para que, de uma vez por todas, calar a sua voz. Desses 5, há um que não concorda. E eu vou só referir o ancião que não concorda, porque é mais fácil depois podeis logo deduzir quem são os 4 que estão a trincar-se todos para fazer calar o irmão Paulinho. O único que é contra alguma tomada de atitude para com o irmão Paulinho é o irmão Salvador Cury, o presidente da Congregação Cristã. Sim, o irmão Salvador Cury, ancião de Água Rasa, mas não é ancião do Brás. Todos sabem que ele é o ancião presidente da Congregação Cristã, mas não é ancião do Brás. Caso quiserem que eu explique por que razão não é ancião do Brás, porque a letra em maiúscula no horário está como ancião principal em Água Rasa, mas não está como ancião no Brás. Acho que dei a explicação mínima, mas isso são coisas básicas. Mas vamos aqui ao que importa. A verdade é que o irmão Paulinho está a incomodar. Aliás, o irmão Paulinho, desde que eu me conheço, desde que eu fui ao Brasil no ano de 1988 e que eu me conheço estando lá a visitar, o irmão Paulinho sempre foi um incómodo para o ministério. Respeitado, mas um incómodo para alguns do ministério. A verdade é essa. Mas agora muito mais. E como eu refiro aqui muitas vezes, eu não sou defensora de ninguém, apenas sou defensora da verdade, da justiça e do amor para com o próximo. Eu sou pela mente cristã, pelo o ser cristão que nós somos e que devo apelar a esse sentimento de cristão. Mas a verdade é que o irmão Paulinho falha, porque é humano, porque se não fosse humano faziam-se um reset e apagava-se os erros dele, mas é humano como todos nós e como todos os que estão aqui neste planeta Terra. Mesmo até os que estão no Brás, o GDI dos 5, o GDI dos 30, são humanos e erram. E nós temos que condescender os erros que nós cometemos. Mas há erros e erros. E quando consecutivamente nós teimamos em fazer os mesmos erros, aí a coisa muda de figura. Pois bem, eu tenho aqui uma sugestão para dar
ao ancião presidente, o irmão Salvador Cury. Pelo que podemos observar, irmão Salvador Cury, os anciães mais velhos, os verdadeiros anciães mais velhos da congregação cristã, eles não estão a ficar satisfeitos com o que está a acontecer, com o esvaziamento das congregações, das casas de oração. E isso é legítimo. E é legítima a preocupação e o querer saber, através do povo, das pessoas comuns, qual o motivo de não congregarem. Mas quero aqui relembrar que eu já anteriormente eu tinha dito que com aquilo que fizeram ao irmão Paulinho, de colocarem depois lá alguém a substituir, pessoas que não têm a idoneidade espiritual, que não têm um bom testemunho como cristãos, que a coisa ia acontecer, que as casas de oração, e principalmente onde o irmão Paulinho atende, iriam esvaziar, porque não concordaram com a atitude que tiveram para com o irmão Paulinho. A falta de respeito, a falta de amor, a falta de perdão, porque com alguma atitude que o irmão Paulinho tenha, um homem com 90, 91 anos, acho que também temos que ser um bocadinho, como se diz, termos paciência, tolerantes uns para com os outros. Mas claro está que a tolerância tem limites. E o que o irmão Paulinho veio demonstrar é a insatisfação de quem tem a responsabilidade, e vós, senhores do GDI dos 5, da vossa passividade em ver as coisas a cair, a destornar, e apenas estáis a alimentar o vosso ego inflamável de egoísmo, de hipocrisia, de mentira, de falsidade, de falta de amor, de falta de perdão. A verdade é essa. E acredito sinceramente que outros irmãos mais velhos do ministério mesmo, os mais velhos, que não estão aí inseridos nesse grupo, eles vão começar a tomar atitudes para que esta calamidade espiritual que se tenha vindo a abater sobre a congregação cristã, ela não venha a ter consequências catastróficas. Não sei se irão conseguir ou não, muito sinceramente, mas irmão Salvador Cury, eu venho-lhe aqui fazer uma sugestão. Por que razão o irmão não coloca em prática os dotes, os predicados que um homem de Deus, um homem responsável por uma instituição, porque não coloca em prática esses predicados? Requisitos. A palavra certa era requisitos. Esses requisitos que são exigidos a um homem de Deus, a um homem cristão, a um homem que é responsável por uma obra, por uma instituição religiosa, como é a congregação cristã. Cuidar da obra de Deus. Porque não coloca em prática. E eu vou sugerir aqui, não vou estar com meias palavras, mas em vez de quererem calar o irmão Paulinho, um homem já com essa idade, com esse conhecimento, sabedoria, de experiência de vida, experiência espiritual, por que não aproveitar o irmão Paulinho e outros irmãos na mesma condição do irmão Paulinho, assim de anciãos mais velhos, sábios? Não venham já aqui xingar a dizer o irmão Paulinho está ultrapassado. Calma que eu tenho aqui uma resposta para vos dar a todos vós que dizeis, o irmão Paulinho está ultrapassado. Calma. Mas deixem-me aqui acabar o meu raciocínio com o irmão Salvador Cury. Por que razão o irmão não convoca o irmão Paulinho, perdoa o irmão Paulinho, coloca em prática o perdão, o amor, a compaixão, a misericórdia para com o irmão Paulinho e para com os vossos conservos que por alguma razão tiveram uma atitude menos própria, menos delicada, menos aconselhada, ou que fugisse um pouco
das vossas regras. Reunir, por exemplo, mais 5 dos anciãos, mesmo mais velhos, e fazer parte do GDI dos 5, para que assim pudessem aprender com eles. Mas claro está, primeiro terias que aplicar o perdão. Eu não sei se o irmão Salvador Cury, e até mesmo quem está a assistir este vídeo, sabe o significado do perdão. O perdão significa uma promessa de esquecer. Esquecer nunca esquecemos, mas esquecer, não falar mais, não tocar mais no assunto, foi esquecido, foi colocado de parte. É isto que significa perdão, é uma promessa de esquecer. A desculpa é uma promessa de não esquecer. Desculpa-se, mas não se esquece. Se vós praticardes este dom de perdoar e os outros dons restantes que têm que estar no vosso coração, acreditem que é um bom caminho para que alguma coisa venha a ficar diferente. Mas como eu estava a referir, irmão Salvador Cury, faça uma coisa. Convoque o irmão Paulinho e outros anciães e façam não o GDI dos 5, mas o GDI dos 10. E durante meio ano, um ano, coloquem à prova. Vejam como é que poderá ser administrada a própria instituição, congregação e principalmente a parte espiritual. Claro está, se as coisas não correrem bem, que eu duvido que não corressem bem, mas se correrem bem, é um passo gigante que vós dais em prol da obra de Deus. Mas aí, calma aí, tem que haver perdão. Tem que haver perdão. Mas a escolha destes anciãos mais velhos não pode ser por conveniência própria, ou jogos de interesse, ou por politicagem, ou porque a sua situação financeira vos alicia aos vossos olhos carnais. Não. Têm que ser guiados pelo Espírito Santo, a escolha desses homens. Mas homens sábios, homens com bom testemunho, homens cristãos, que sempre lutaram pelo bem da obra de Deus na instituição Congregação Cristã. E deixem-me só fazer aqui uma à parte. Quando eu digo obra de Deus na instituição Congregação Cristã, eu não estou a dar exclusivismo à congregação de ser só a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela está, como está escrito na palavra de Deus, onde estiver 1 ou 2 reunidos, eu estarei no meio deles. Aqui não há instituição. Mas eu, como estou a falar da congregação cristã, eu tenho que falar desta forma. Porque na congregação cristã, por muito que custa a muitos, se calhar engolir isto, também existe a obra de Deus. Existiu, ainda existe, e está-se a lutar para que ainda sobreviva a obra de Deus na congregação cristã a nível mundial. Porque a congregação cristã, infelizmente, está na UTI ou nos cuidados intensivos a tentar lutar para sobreviver à carnalidade que se instalou nesta própria instituição. Espero que tenha-me feito entender. Então vamos voltar novamente à escolha desses anciãos mais velhos em conjunto com o irmão Paulinho. Em vós, do GDI do 5, terdes a humildade, a hombridade, o discernimento e o bom senso de dizer não. Vamos escutar o que é que estes homens de Deus, que têm tanta experiência da vida, seja material, seja espiritual, seja com a irmandade, o que viveram, a sua vivência na obra de Deus aqui na congregação, que sirva para nós ficarmos elucidados aonde estamos a errar. Pois, mas isto sou eu ainda a sonhar de que estes homens que estão no GDI possam ter esta atitude. Mas irmão Salvador Cury, o irmão, se quiser, pode fazer a diferença. Porque aquilo que eu tenho escutado do irmão são coisas boas, mas que infelizmente o irmão se deixou rodear por maus espíritos e se deixou contaminar. Acredito que o irmão esteja a lutar aí
para que não seja absorvido ou tomado desses espíritos que estão ao seu redor. Acredito, eu ainda tenho essa pequenina fé que o irmão ainda é um homem de Deus. Ainda é. Conforme eu tenho esta pequenina esperança e esta pequenina fé, irmão, acredito que muitos que estão fora do Brás, irmãos do ministério, ainda têm uma esperança que o irmão seja motivo de alegria para muitos que hoje estão a chorar. Irmão Salvador Cury, não me venha dizer que o irmão Paulinho está mal mentalmente, que a sua mente já não está como deve estar. Então eu vou-lhe ser muito sincera ao irmão. Vou ser muito sincera e direta. O irmão Paulinho faz pregações melhor do que vós os 5. Mete-vos num bolso. E olha que eu tenho estado a observar as pregações do irmão Paulinho. Tenho. E não me venha dizer, porque ele está a dar motivo de falatório na internet, porque falou Jesus, Jesus, Jesus. Olha, irmão Salvador Cury, até eu, que já não estou na congregação, mas que cultuo a Deus na minha casa, faço um culto a Deus conforme a liturgia que a congregação faz, não canto os 3 hinos, mas se me apetecer canto, mas canto o hino, oro, leio um pouco da palavra de Deus, sempre o Novo Testamento, muito sinceramente, porque eu gosto, embora que também gosto de Provérbios e Eclesiastes, gosto, porque ali tem ensinamentos deliciosos, que vós podias bem ler e meditar. Mas a verdade é uma, irmão Salvador Cury, deixe-me dizer aqui uma coisa. Eu não sou advogada de defesa do irmão Paulinho, mas a verdade é esta. E se este canal é toda a verdade, doe a quem doer, e se eu mesma convosco, não é, irmão Salvador Cury, eu não tenho papas na língua de dizer, seja o que for, de vos puxar as orelhas, então eu também tenho toda a liberdade de expressão e de me expor aqui e falar aquilo que eu sinto, que eu tenho aqui atravessada na minha garganta e que me está a fazer mal ao meu fígado e à minha vesícula. Porque eu não posso acumular assim estas situações nervosas, não. Eu não estou nervosa. Simplesmente eu não posso aguentar com coisas incorretas, com inverdades. Isto do irmão Paulinho dizer Jesus, Jesus, estão sempre a falar Jesus, Jesus, tiraram fora do contexto, porque quem ouviu a palavra sabe perfeitamente aquilo que o irmão Paulinho quis dizer, mas estão a deturpar. E tenho aqui vários canais no YouTube que deturparam. E que para mim é uma desilusão saber que deturparam a verdade. E porque eles mesmo tanto falam em Jesus, 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 e afinal de contas vêm deturpar a fala de um homem que já com 90 anos. E vão dizer, a irmã Laura ainda não está bem. Não, ouçam a pregação toda do irmão Paulinho. Vocês vão ouvir, vão ler na palavra de Deus, em São Mateus que tem lá. Procurem. Já que sois os experts de estudo bíblico, de igrejas bíblicas. E de lá saber onde está lá escrito em que diz todo aquele que... Esperem aí. Em São Mateus, capítulo 7, versículo 21, em que diz o seguinte, isto é uma parte que é muito conhecida, que eu ouvi N de vezes, em que dizia, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então eu pergunto a todos aqueles que falaram aqui nesta plataforma, quereis também condenar o Senhor Jesus por dizer nem todo aquele que diz Senhor, Senhor? E Senhor, Senhor quer dizer Deus, Pai, Jesus Cristo? Ou será que o estudo bíblico, igrejas bíblicas, é só para aquilo que vos convém? Metam a mão na vossa consciência. Será que foi correta a vossa exposição aqui na internet em relação ao irmão Paulinho neste contexto? Será que a vossa consciência não vos pesa? Olha, a minha iria-me pesar. Quem diz do irmão Paulinho, de outros irmãos, em que eu observo o contexto das pregações, eu digo assim, isto não tem nada a ver, né? Isto faz parte do ser cristão?
E eu não tenho que falar só dos anciães do Brás, que são hipócritas, são falsos, são mentirosos. Não, desculpem-me. Esta é a minha opinião com todo o respeito. Eu não vou passar pano, nem vou passar a mão na cabeça a quem não fala a verdade. Ou não vou concordar com algo que eu discordo. É a minha opinião. Torno a dizer o que o irmão Paulinho disse de Jesus, Jesus, eu assino por baixo e falo a mesma coisa. E vós ireis dizer o quê? Que eu não quero que se fale de Jesus? Não, não é isso que eu falo. Mas sim aquilo que eu sempre aprendi, e na instituição Congregação Cristã, por servos de Deus primitivos, homens de Deus, com conhecimento de Deus, com até mesmo conhecimento bíblico. Eles diziam, irmandade, se nós não temos dom de evangelizar, o melhor é ficarmos de boca calada e as nossas obras, falarem mais alto que as nossas palavras. E eu vou dizer, eu não tenho o dom de evangelizar. E aqui raramente falo Jesus, Jesus. E é isso que me vai rotular de não ser cristã, de não amar o meu verdadeiro e fiel amigo que morreu por mim na cruz? Não. Antes pelo contrário. Porque o meu verdadeiro amigo Jesus Cristo conhece o que vai no meu coração, na minha alma, no meu sentimento de servir a Deus. E se não fosse isso, eu não estaria aqui a batalhar pela verdade e a ser pela verdade, procurar ser justa, correta, com todos os defeitos que me acompanham, desde que nasci, que me acompanham até agora e que irão acompanhar até eu morrer. Mas eu tenho que ser sincera, tenho que ser honesta. Há coisas que são injustas. E isto com o irmão Paulinho foi injusto. E que o Ministério do Brás não utilize isso como argumento para fazer calar o irmão Paulinho. Porque naquele dia, quando chegares lá em cima, ireis ouvir aquela voz. Afasta-te de mim, que me serves de escândalo. Ah, mas senhor, eu preguei, eu batizei, eu fiz milagres, eu até falei em línguas, eu contribuí. Aparta-te de mim que não te conheço. Desculpem-me aqui, aqueles que estão aqui na internet e que crucificaram o irmão Paulinho por causa desta fala, fora do contexto. Vocês foram injustos. Fostes injustos. E injustiça, Deus não se agrada. Por isso é que eu digo, de que adianta falar Jesus, Jesus, falar do Evangelho, falar de igreja bíblica, falar de estudo bíblico, quando o que está aqui não é sincero. Então eu prefiro ficar na minha casa, cultuar a Deus, eu prefiro. Já estou farta, estou cansada de ouvir falar em igreja bíblica, estudo bíblico, não se prega o Evangelho. E eu cresci na congregação a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, a pregar a doutrina de Jesus Cristo. E eu só fazia e só aceitava a doutrina da congregação se eu achava que tinha que aceitar. Ninguém me obrigou. Agora, aqui em Portugal, eu digo, sempre foi pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Perguntem a quem conhece o Bom Jardim, outrora, a Igreja da Doutrina, em que ninguém queria visitar. Os servos do Brasil não queriam visitar. O único que ainda visitava o Bom Jardim era o irmão Miguel Spina, a irmã Ana e outros desse tempo. Irmão Vitório Anger visitaram o Bom Jardim. Aqui em Portugal, doutrina, após alguns anos, não. Agora é por isso que o Bom Jardim está conforme está. É um comércio de profecias. Infelizmente é o que está a acontecer a nível mundial. Está-se a instalar as falsas profecias. Conforme eu já disse, eu acredito na profecia de Deus, na palavra de Deus. Não acredito na profecia do homem. Isso não. Mas, desculpem estar aqui a sair um bocadinho do contexto do assunto, mas tinha que ser falado. Desculpem. Eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. É a minha opinião. É o meu pensamento. É o meu sentimento. Eu tenho direito de o expor.
respeitando a tudo e a todos, mas eu tenho direito de expor, porque o que é verdade é verdade. E é escusado virem querer-me de dissuadir daquilo. Não vale a pena. Eu já falei o que tinha a falar. E digo uma coisa. Conforme eu me senti desiludida com a congregação, com as atitudes, com a postura da congregação, eu tenho vindo a sentir desiludida com alguns canais aqui na internet. Muito sinceramente. Muito desiludida, porque não me identifico com eles. Está dito. Está dito. Tenho muito respeito por todos. A uns mais do que a outros. Mas estou muito desiludida. Porque se é para falar a verdade, então que seja a verdade e só a verdade. Irmão Salvador Cury e restante cúpula do Brás, ireis dar o primeiro passo de perdão para com os vossos conservos, para que possam juntamente levar avante uma nova etapa na congregação cristã, na obra de Deus? Ireis dar o exemplo ao povo, porque vós sois o exemplo para o povo. Ireis ser misericordiosos, perdoadores, amorosos, justos. Digam-me, ireis fazer isso? Porque há uma coisa que eu digo sem qualquer receio. Se não o fizerdes, a verdade é uma. A obra não vai andar para a frente. Antes, pelo contrário, vai morrer. Vai morrer. Porque o oxigênio da obra de Deus é isto: misericórdia, perdão, amor e verdade e justiça. Se não fordes humildes, a obra vai acabar. Mais dia, menos dia, a obra de Deus termina na congregação. Ela está por um fio. Ela está ligada às máquinas e só está ali à espera de um pouco de oxigênio. Isto é como no Covid, está a EMA, está ali a fazer o movimento de os órgãos estarem a funcionar artificialmente. Ainda está ali. Está por um triz. Sabem o que quer dizer o triz? Em grego, fio de cabelo. Triz significa fio de cabelo. Está por um fio de cabelo. O acabar da obra de Deus na instituição Congregação Cristã. A Congregação Cristã pode continuar, a instituição pode, mas não continua com Deus, não continua com o Espírito Santo. Não, não continua. Irmão Salvador Cury, a dualidade de critérios é gritante, a verdade é essa. Este ancião do Canindé, esse também que é Cury, não é? Já que o irmão Salvador é filho espiritual do irmão Jorge Cury, por isso mesmo é que eu lhe coloquei o Salvador Cury. E agora, o irmão reconduziu este ancião que estava sentado, estava afastado, para o ministério novamente no Canindé. Isto é incompreensível. Incompreensível. Que eu saiba, e vamos já a este mesmo ancião que foi reconduzido agora no dia 24 de outubro, pelo ancião de Dracena, que foi o mesmo que o colocou ali sentadinho, fica sossegado, depois quando chegar à altura deixa passar as coisas, que depois nós te reconduzimos ao ministério. Mas calma, que esse ancião de Dracena, calma, vamos por partes. Agora eu quero perguntar ao irmão Salvador Cury o seguinte: alguma vez o irmão Paulinho passou informações das reuniões, alguma informação confidencial? Seja confidencial ou não seja confidencial. Olha, para mim não passou nenhuma informação. Não passou nenhuma informação. E que eu tenha conhecimento, de certeza absoluta que também não passou nenhuma informação para os restantes canais que são críticos. Desde já eu quero dizer que eu não sou crítica. Eu sou de expor a verdade, confrontar quem comete atitudes que não são corretas, de os confrontar com questões, com perguntas, não é?
de saber a verdade, de os questionar, mas não sou de crítica. Ou então uma crítica que seja pela verdade. Criticar as vossas atitudes em prol da verdade. Mas que eu tenha conhecimento. O irmão Paulinho não passou nenhuma informação. Né? Ele cometeu assim algo de tão grave que está na mira do GDI dos 5 para ele ficar de uma vez por todas quietinho, sem dar um pio. É? Irmão Salvador Cury, diga-me uma coisa, cá entre nós que ninguém nos ouve, só entre nós. Quem é que fez força para levantar este ancião, ou reconduzir para o ministério este ancião do Canindé, este filho do Cury? Quem foi? Foi o ancião mafioso de Dracena? O mesmo que o colocou sentadinho e disse, com certeza, espera aí, que olha, mais dia, menos dia, e eu coloco-te outra vez no mesmo sítio e tu depois vais ser de proveito para nós. Aliás, sabem que eu vejo longe, muito longe, tenho um olhar ultrassom, em que vejo longe. Todos vós conheceis esta história deste ancião que foi sentado do Canindé, este ancião filho do Jorge Cury, porque passou informações confidenciais das reuniões ministeriais do Brás a um Stavanelli, ou Stibinelli, ou Stravelli, ou lá o que seja, que tem um canal aqui no YouTube. Passou-lhe a informação de um suposto desvio de coletas de 24 milhões que eram destinados à África, foram desviados. E isso causou polémica, causou transtorno, porque houve um outro canal que confiou no que estava a ser passado e sofreu as consequências de ter falado algo sem ter as provas, que foi a irmã Jacqueline, e que teve que fechar o seu canal porque a pressão, o que estavam a fazer com a irmã Jacqueline foi tudo menos cristão, foi diabólico, maquiavélico. Claro que ela errou em falar de algo que não tinha informações na sua posse. Acreditou nesse tal canal do Stavanelli, ou Stribinelli, ou raios que o parta, porque a verdade é uma, ele para salvar a pele queimou os outros. E não queimou só a irmã Jacqueline, não. A irmã Jacqueline foi na conversa dele. Mas este Stravanelli, ou Stinelli, ou lá o que é, ou Spincelli, ou seja o que for, que de homem com... Não é o homem o ser o sexo homem, não. Homem na sua postura, na sua personalidade, não tem nada. Não tem nada. Nada! Sabem o que é nada? Porque se deixou intimidar e deixou-se comprar. Porque ele continua lá com o canal. Mas a verdade é que ele destruiu vidas. Destruiu. Mas a verdade é que este tal Stavanelli foi confrontado, foi intimidado pelo ancião mafioso de Dracena. E, claro, entregou quem eram os seus informantes. E um desses informantes era este tal ancião que foi agora reconduzido no Canindé, que todos vós conheceis aí no Brasil. Aqui em Portugal, se calhar não conhecem, mas se vocês forem pesquisar vão saber quem é. E se for preciso eu falo-vos em particular quem é, conto-vos a história. A verdade é que entregaram este ancião. Mas, calma aí, não foi só este ancião que estava na lista de ser afastado. Haviam 26 irmãos do ministério, que eram para ser sentados. Mas este ancião que foi afastado do Canindé, houve, entretanto, dessa lista dos 26, um irmão de ministério que teve a coragem de fazer uma carta de renúncia. E nessa carta de renúncia, expor vários pontos cruciais
em que ele denunciou do que estava a acontecer no ministério. E os senhores do Brás, aflitos, preocupados para que não viesse cá para fora mais alguém a expor coisas horríveis que aconteceram, eles ficaram só com o afastamento deste ancião do Canindé, que agora foi reconduzido. Vamos agora, próximos dias, saber por que razão, qual foi a proposta ou a contraproposta que foi feita para que fosse reconduzido ao ministério. Eu não sei se estás recordados, mas lá atrás eu questionei o irmão Salvador Cury se por acaso ele, um dia destes, iria recolocar esse irmão espiritual Cury novamente no ministério, no Canindé. E aqui está a prova. Aqui está a prova. Para quem tem dúvidas de que este canal fala a verdade, acreditem. Só quem realmente tiver paciência e quiser ir constatar, irá ver, afinal de contas, o canal Toda a Verdade. Aquilo que diz, mais lá à frente bate certo. Até parece que o canal Toda a Verdade é profeta. Não. Não é profeta, mas tem o Espírito de Deus, tem os anjos de Deus a trabalhar em prol da verdade e em prol do canal Toda a Verdade. Agora digam-me, a dualidade de critérios. O que é mais grave? A atitude do irmão Paulinho num culto que é o dele, do Jardim Paulista, da Irmandade que é dele, de estar ali, dele questionar a Irmandade, por que razão é que as igrejas estão a ficar vazias? O que é mais grave? É isto? Ou o que é mais grave? Este ancião do Canindé, que foi reconduzido ao ministério, que passou informações confidenciais para um crítico. E não foi só para um crítico. Não foi. Também foi para a esposa de um ancião, fora do Brasil. Foi também para alguém que faz parte da Assembleia de Deus. Aí a Laurinda está a colocar tudo. Sabe porquê? Porque há uma coisa que eu não gosto, é de injustiças. E das pessoas serem sungamongas. Sabe o que é sungamonga? Morderem pela calada. Atiram a pedra e escondem a mão. Não assumirem o que fazem. É o mesmo espírito que está nesse ancião mafioso de Dracena. É mesmo o espírito. É um songamonga. É um songamonga, morde pela calada. É uma cobra cuspideira, morde pelas traseiras. Morde. E depois foge. E depois diz que é aquele, e depois diz que é aquele. O que é que está aqui, nesta jogada da recondução deste irmão ao ministério? Eu se fosse este irmão do Canindé, eu tinha vergonha na cara. Borrava a minha cara com porcaria. Tenha vergonha. Acha que vai estar? Acha que vai ter credibilidade perante o povo? Alguém que entregou informações confidenciais, que traiu o seu próprio ministério, os próprios irmãos, em prol da obra de Deus. Então assumisse a sua atitude e dissesse: não, eu agora não quero ministério. A Maria vai com todas. O que é que vai ganhar? Você nem tem onde cair morto. Só tem o título de nome, como outros mais que estão por aí, estes novos. Agora, se fosse um Spina, se fosse um outro irmão das famílias do Brás, antigas, o irmão Spina, e havia uma outra família. A família Spina e a família Carboni, aí do Brás, que já eram ricos, que não precisavam de viajar à custa da congregação, as viagens que faziam, e que eram uma vez por ano, no máximo, o máximo 2 por ano.
Até que eu me lembro, era só uma vez, até era quando era a reunião geral de ensinamentos. Era raro virem cá. E que quando vinham às suas custas, não vinham às custas do cartão corporativo. E agora estes nomes mais recentes, Oliva, Cury, não têm onde cair mortos. Mas estamos a brincar. Este Stefanelli, ou o resto que o parta, vendeu-se a este ancião mafioso de Dracena. Por aqui já se vê como é que são as pessoas. Que credibilidade é que têm. Que personalidade. Ter um canal não é só vir aqui falar Jesus, Jesus, Jesus. Tenho que dar razão ao irmão Paulinho. Vem falar Jesus, 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 falar do Evangelho. Por detrás está um cafajeste. Está um sem vergonha, um cobarde que se deixa intimidar. Que não é capaz de sofrer pela verdade. Mesmo que seja torturado, se deixou comprar. Este Stefanelli, o resto que o parta. Que destruiu a vida. Graças a Deus está a reconstruir a irmã Jacqueline. Mas quem ouviu o choro dela se sentiu desamparada, se sentiu abandonada. Não bastava o que ela sofreu quando era jovem. E vêm-me este ancião mafioso de Dracena. Eu tinha vergonha, eu cobria a minha cara com porcaria. Eu tinha vergonha. Ancião Salvador Cury. E esse ancião mafioso de Dracena teria que ser exterminado porque nem sequer para se sentar nos bancos da congregação teria direito. No entanto, toda a poupa e circunstância viaja à custa da congregação com os cartões corporativos, não é verdade? Sabe-se lá mais o quê? Mas o irmão Paulinho não. O irmão Paulinho não anda de jato, não faz as vontades a determinados senhores empresariais, não colabora em certos grupos secretos, não é? Não diz amém com aquilo que vocês querem, não é verdade? O irmão Paulinho, com todos os defeitos que tem, está para defender a obra de Deus. E isso nós temos que respeitar. Seja ela a instituição que for, quem está para defender a obra de Deus, no seu entendimento, na sua forma de estar, e com a idade que ele está, temos que compreender, respeitar, aceitar. Podemos não compactuar, não é? Há coisas que eu não compactuo, mas temos que ser mais tolerantes com certas e determinadas pessoas. Porque eu tenho visto a falarem muito do irmão Paulinho aqui na internet. Muito! E a desmascarar este ancião que foi reconduzido ao Ministério do Canindé. Ninguém fala. Têm medo de falar? Hein? Não têm conhecimento? Pronto, está bem. Pois... A verdade não é para todos. A verdade não é para todos. Mas eu tenho as provas, não é? E quero aqui perguntar a esse ancião do Canindé que foi reconduzido. Lembra-se das conversas que teve com o irmão do ministério? Eu não sei se ele era aqui de Portugal, se era da Irlanda, se era da Itália, se era da Inglaterra, se era do Luxemburgo. Era um irmão do ministério. A verdade é que eu tenho essas gravações comigo. Tenho essas gravações comigo, sabe? Eu, se fosse assim, metia a mão na consciência, se a tiver, eu metia a mão na consciência assim, olha, não, eu não quero, por favor, não. Eu não quero passar vergonha na internet, porque olha, a portuguesa de pelo na venta, ela é destemida e ela não tem nada a perder, não é? Senhor ancião reconduzido ao ministério no Canindé. O senhor sabe, porque aquela tal irmã que o marido é ancião, ou era ancião,
ela falava consigo, e não só com ela. Diziam mesmo, olha, que ela é mesmo de pelo na venta, ela não... Ui, cuidado. Eu tenho essas gravações todas comigo, e com o tal irmão que é da Igreja Assembleia Cristã. É. Eu não digo aqui o nome, porque não vale a pena, não é essa a minha função. Eu sei que o Ministério do Brás, eles não mexem com certas e determinadas pessoas porque têm medo. Não vamos mexer. Não vamos colocar a nossa integridade física em causa. Não vamos, não. Que nós temos medo. Como se costuma dizer, quem tem cu tem medo. Não. Olha, e depois é assim, ó senhor Ancião Salvador Cury. Por que razão, se vós mexerdes com o irmão Paulinho, por que razão não vão mexer com aquele ancião da igreja em Inglaterra, aqueles 3 anciães, e um deles que fez um desvio de coletas lá nos Estados Unidos e que tem um nome assim, ou um apelido, que é Spina, não é? Spina. Por que é que vocês não vão mexer com ele? Por que é que vocês não vão mexer com o diácono que cometeu adultério e que assumiu? Porquê? Espera aí, calma. Pois, estão outras coisas por trás, não é? Irmão Ancião do Leme. Olha, Ancião do Leme, eu quero lhe dizer o seguinte, que a churrasqueira, ela já está quente. Ela já está muito quente. Acredito que já está muito quente. Portanto, este vídeo vai ser extensível a muita gente. Ancião do Leme, eu quero lhe dizer que a churrasqueira já ela está, a grelha está já no ponto de colocar a carne para ser grelhada. Ou tomam medidas em relação a esse diácono, ou eu brevemente vou aqui expor as coisas conforme elas são. Conforme ao ancião, aos anciães que estão naquelas 3 igrejas que eu já falei atrás. Ou vocês começam a tomar medidas, ou então a coisa vai descambar aqui na internet, que vai ser olha, eu digo uma coisa, vocês tomem muito calmante, vão ao médico, meçam as vossas tensões. Porque é assim, vocês têm mexido com a portuguesa. Vocês têm reativado a portuguesa. E ela, quando fica reativada, ela fica destemida. E irmão Salvador Cury, eu tenho vindo a alertar o irmão. Eu ainda tenho um pouco de respeito pelo irmão, porque ainda é aquilo que eu disse lá atrás. Eu considero que o irmão ainda tem alguma coisa de Deus. Há ainda qualquer coisa, nem que seja uma partícula. Mas, irmão, não queiram reativar a portuguesa. A portuguesa é como as bombas nucleares. Quando são reativadas, depois não têm volta atrás. Não. E vocês podem fazer o que quiserem, irem para a justiça, irem para ali, irem para acolá, fazer cair o canal. Vocês podem fazer o que quiserem. Vocês façam cair o canal. Eu abro outro. E eu já disse que quanto mais mexerem com a portuguesa, mais a portuguesa fica reativa. Eu disse que este ano de 2025 as coisas não iam ficar debaixo dos tapetes. Vocês comecem a tomar atitudes sérias, atitudes corretas. Irmão Salvador Cury, o senhor tem ao seu lado o maior mafioso que pode existir à face da terra como membro de uma instituição religiosa. Ele é mafioso em todos os sentidos. É esse ancião de Dracena. E quero dar aqui um recado ao ancião de Dracena. Sabe? É que aquele irmão do ministério, que o irmão bem sabe, ele é como eu. Ele fica reativo quando o picam. Agora imagine, se eu já fico
Reativa, quando me picam, imagine haver 2 pessoas que, quando são picadas, ficam reativas. A coisa está a ficar feia para o vosso lado. Irmão Salvador Cury, vamos ter perdão para que a obra de Deus floresça, tenha um percurso saudável, volte aos tempos que eram bons. E sabe uma coisa, tenho irmãos antigos, seja no ministério, sem ser no ministério, sabe o que é que eles dizem? Sabem? Eu vou lhe dizer aqui. E quero terminar este vídeo da seguinte forma. Há aqueles que eram mais crentes e que estão a falar desta forma. Temos que servir a Deus da maneira antiga. Ainda que exista a instituição, não podemos seguir estes homens. Isto quer dizer muito. E às vezes se equaciona de uma revolução espiritual. Se será possível. Eu acredito que sim. Para vós que estáis aí e que se estáis a sofrer com tudo o que está a acontecer, vós do ministério, os anciãos mais velhos, e não é só do Brasil, a nível mundial, vos unis em prol da obra de Deus, por aquilo que sofreram na vossa carne, no vosso espírito, que abdicaram dos prazeres desta terra, que abdicaram de bens terrenos em prol de servir a Deus. Não em prol de uma instituição, mas em servir a Deus, principalmente. Então, acredito que tenha chegado o tempo de dar voz a estes homens que fizeram com que esta instituição tivesse nome, tivesse credibilidade, tivesse as bases para se servir a Deus. E há aqueles que defendem de que o ministério tem que ser renovado por homens mais jovens. Eu não concordo. É preciso sangue novo, mas é preciso sangue novo que esteja disponível para aprender com os mais velhos, com os sábios, com aqueles que deu conhecimento espiritual. Porque convenhamos, a Bíblia, ela já é velha. E vamos colocar de parte? Não. Então por que é que seguimos a palavra de Deus, a Bíblia? E ela é bem antiga. E é muito simples, e vou terminar com isto. Jesus Cristo não anunciou igrejas bíblicas, não anunciou estudo bíblico, apenas anunciou e demonstrou por atos o seu evangelho. Por atos. E com isto, eu não quero dizer que não seja possível estar numa igreja bíblica. Não, não é isso. E que não seja conveniente ter estudo bíblico. Não, não é isso. Não é isso. Não entendam mal as minhas palavras. Mas já cansa de tanto falar em igreja bíblica, estudo bíblico, e que a congregação não tem evangelho. Eu digo, eu, Laurinda Queiroz, aqui em Portugal, eu digo, aquilo que eu frequentei, os irmãos que eu ouvi, tinha evangelho, tinha doutrina de Jesus Cristo. E deixa muitas saudades. E ao irmão Paulinho, se alguém quiser fazer chegar este vídeo ao irmão Paulinho, se ele quiser assistir, porque eu sei que ele não assiste, e nem o vou incomodar em entrar em contato com ele, não quero, e até mesmo aconselho, deixem-no estar sossegado, com os seus 90 anos, deixem-no estar, porque já basta o ministério o apertar, o incomodar, deixem-no estar. Eu até gostava de falar com ele, mas não o vou fazer. Mas eu digo uma coisa ao irmão Paulinho. Sabe, irmão Paulinho, o irmão foi, e acredito que ainda é uma referência para muitos. E é um incómodo.
Não é o irmão Paulinho que tem que ser aqui atacado, não. Aqui a única coisa que tem que ser confrontada é a mentira que está instalada no meio destes homens, usurpadores, e que estão num lugar por conveniência, por jogos de interesse. Irmão Paulinho, quero lhe dizer o seguinte, e que vou ser muito breve. O irmão quer saber por que razão é que as congregações estão a ficar vazias. Por atitudes de conveniência destes homens, por jogos de interesses, conforme eu já tenho referido. Por estes homens não perdoarem, não terem misericórdia, não serem justos, não serem amorosos. Deus se ausentou deles. O Espírito de Deus se ausentou. E o Espírito de Deus se ausentou das igrejas. A verdade é essa. É claro que ainda está sobre aqueles que o amam e o temem, e o adoram em espírito e verdade. O adoram em espírito e verdade. Irmão Paulinho, fique em paz. Fique em paz, irmão. Deus o abençoe a si e o ajude a caminhar nestes dias. Pouco ou muito, sejam eles qual for. Que Deus o abençoe, irmão. Fique tranquilo. Apesar dos seus erros, das suas lacunas, o irmão mentalmente ainda está muito bem. Eu escutei a sua palavra no dia 1 de novembro e fiquei super admirada da pregação que fez. Que Deus o abençoe. E a todos vós, que Deus vos abençoe. E vamos aguardar pelo próximo vídeo que está já mesmo quase a sair. E perdoem mais uma vez do vídeo ser extenso, mas fazer vídeos em cima do joelho não faz parte da minha maneira de ser. E tratar os assuntos levianamente só porque me chegam passado segundos, eu já estou a fazer vídeo, também não é da minha conveniência, não é da minha maneira de ser, não. Tudo isto merece o maior cuidado. Deus vos abençoe a todos. Fiquem bem, na santa paz de Deus, e cada um fique aonde sente paz. Seja na congregação, seja fora da congregação, seja numa igreja bíblica, seja a fazer estudo bíblico, seja a fazer cultos caseiros, seja como for. Que Deus vos abençoe. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.